10h51 da manhã, 10 horas mais 51 minutos. Nós estamos de volta na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. E na linha conosco, o ex-prefeito de Parobé, Ayrton Feller. Bom dia, Feller. Bom dia, meu caro Vinícius. Bom dia aos ouvintes da Rádio Taquara. Vamos conversar aí, prefeito, sobre algumas questões relacionadas, ex-prefeito, né? Sobre algumas questões relacionadas à comunidade de Parobé. Ontem à noite, o atual prefeito Diego Picucha divulgou uma auditoria sobre a administração de Parobé. Apontou algumas questões. Primeiro eu deixo espaço, não sei se o ex-prefeito acompanhou esse levantamento que foi apresentado. Deixo espaço para o ex-prefeito comentar a respeito, depois eu também faço alguns questionamentos. Eu fico à tua disposição, eu ouvi e assisti, mas eu fico à tua disposição e se eventualmente depois eu achar necessário complementar tuas indagações, eu te peço autorização para fazê-lo. Perfeito, vamos lá então. Um dos pontos apresentados nessa auditoria foi a dívida da prefeitura, 74 milhões de reais. Em que pontos o ex-prefeito avalia essa questão do valor, que é elevado, um valor de 74 milhões de reais de dívida da prefeitura de Parobé? Eu faço a seguinte avaliação. Durante a campanha, agora a campanha do prefeito, diziam eles que era 90 milhões. Eles alardeavam que era mais de 90 milhões. Então, na verdade, houve aí até uma diminuição em relação ao que eles diziam. E eu te digo uma coisa, viu, Vinícius, eu avalio isso um pouco diferentemente, essa questão do valor. Esse valor é uma dívida consolidada, como ele mesmo disse, mas ela, na verdade, ela não é uma dívida que vence hoje. Não. Ali tem RPPS, por exemplo, que é do servidor do município, que é uma coisa que vai repondo ao longo do tempo, porque, na verdade, mesmo que houvesse a dívida, se tu não repassar para o RPPS, o município vai pagar, vai garantir o pagamento do servidor. Então, ali tem os precatórios que vão levar 20 anos para serem pagos. Tem reclamatória trabalhista, tem ali algumas ações, por exemplo, do Vale Refeição, que, aliás, o procurador do município é um grande defensor da categoria nesse aspecto. Ele tem muitas ações contra o município do Vale Refeição. Muitas. Então, inclusive, os honorários dele estão aí dentro desses 75 milhões. Sabe? Então, são coisas... Os 75 milhões representa mais ou menos 50% do orçamento anual. Quantas vezes é a dívida consolidada, eu pergunto, dos estados? Quantas vezes em relação ao orçamento? Quantas vezes o orçamento do estado compõe a dívida? Vamos dizer assim, se tu tem... Aqui no Rio Grande do Sul, não sei, mas vamos dizer assim que alguém me diga, não, o Rio Grande do Sul não é referência, tá muito mal, mas é assim, a União, quanta União? Qual é a dívida interna da União? Dívida pública da União, mas muitas vezes o seu orçamento, e nós estamos aqui, não dá metade do orçamento. Pode ser que seja uma coisa elevada, mas não é tão elevada assim. Isso é a média dos municípios, pode ter certeza. Então, e outra coisa muito importante, parece que isso vence amanhã, está vencendo. Não é assim, vence ao longo do tempo. Tem ali reclamatória trabalhista que vai se apresentando ao longo do tempo, tem coisas que aparecem ali desde o início. Então, do período de emancipação, depois tem desapropriações que a gente vai fazendo, vamos jogando lá para dentro, são coisas que vão se fazendo ao longo do tempo. E outra coisa, a dívida consolidada é muito importante que se diga, porque não foi dito onde começou e onde terminou, ela vem
é do tempo todo. Não queiram descarregar essa dívida consolidada nas nossas costas. Não. Ela vem, nós temos a nossa participação, óbvia, evidentemente, mas ao longo do tempo, ela tem 75 milhões desde o início do mandato. Talvez no primeiro ano, no segundo não tenha nada. Depois começa uma reclamatória trabalhista, começa isso, começa aquilo, começa a desapropriação, começa a discussão e começa a insalubridade. É toda essa discussão e vai compondo este passivo. Bom, certo? Então não vi nada tão extraordinário nisso. Nos alguns pontos específicos em relação à questão da dívida, eles mencionaram, o prefeito mencionou, os débitos de repasses ao Fundo Municipal de Saúde, que somariam R$1.700.000, também o pagamento de um aluguel para um prédio que seria destinado ao CAPS e que também não foi, estaria sem uso, mesmo, mas o aluguel sendo pago. Enfim, sobre essas questões, como o ex-prefeito vê essas colocações? Na verdade, eu te digo assim, eu não saberia agora te responder com toda franqueza sobre essa questão do repasse para o fundo municipal. Te confesso que essa questão eu teria que olhar melhor para não ficar chutando, para não ficar dizendo coisas no ar. Agora, quanto à alocação daquele prédio, eu sei que ele foi locado e era para ser transferido logo, e ocorreram alguns reparos necessários nele, e depois vem a questão da própria instalação da área de comunicação, da informática, enfim, telefonia, e foi se prolongando no tempo. Eu até aqui, eu fiquei até no início de dezembro, depois eu não sei como é que foi. Então, até ali eu sei que era essa era a grande dificuldade de que não se estava conseguindo transferir, porque tinha alguns reparos para serem feitos, algumas adaptações para serem feitas, e essa questão de instalação de rede, de informática e tudo mais. E, claro, coincidiu sempre com a dificuldade que as receitas iam caindo e, às vezes, fugiam da previsão da gente de poder fazê-lo. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, não era uma repercussão tão extraordinária. Claro que era necessário que se usasse, está pagando, mas não é de uma repercussão extraordinária nas contas do município. Um outro ponto apontado ontem foi a suposta falta de R$588 mil no cofre da prefeitura, apontada por essa auditoria que foi contratada pelo atual governo. Perfeitamente. Um comentário a respeito disso, prefeito Fehler? Essa é uma questão que me preocupou como ela foi colocada. Porque, na verdade, aqui tem alguns componentes bem importantes que a gente deve dizer. Primeiro, isso, de uma certa forma, põe sob suspeição alguém, não diz quem, mas põe alguém. Eu devo dizer que eu tenho absoluta confiança, vou frisar de novo, nos servidores da municipalidade de Parobé, principalmente os que trabalhavam ali nesta área financeira, contábil, e tenho convicção de que jamais poderia acontecer algo semelhante, porque não haveria de jeito nenhum a concordância dos servidores. Este é um ponto. Segundo, eu não entendi muito bem como ele quis dizer, como é que desapareceu como sumiu. Então, o que nós estamos propondo hoje? Nós teremos uma reunião hoje, a prefeita Maria Eliane, eu e toda a nossa bancada, nós vamos propor hoje a abertura de uma CPI. Nós vamos propor. A nossa bancada vai propor a abertura de uma CPI, vamos ver o que houve, onde foi parar, o que aconteceu. Não é? Porque nós temos o absoluto desejo
e vontade de esclarecer essa questão. Nós não estamos aí para carregar o que não é de nossa responsabilidade. Claro que eventualmente a gente pode errar aqui, mas não é este caso. Aqui nós queremos esclarecer, nós é que queremos esclarecer essa questão. A sua bancada de apoio, então, vai apresentar um pedido de CPI sobre este ponto específico. Exatamente. Nós queremos esclarecer isso. Bom, um outro ponto mencionado na coletiva de ontem foi no que se refere às obras. E eu vou começar pela parte mais polêmica, que é a questão da obra em direção a Santa Cristina do Pinhal, o asfaltamento que foi mencionado e classificado pelo prefeito Picucha como, abre aspas, estelionato eleitoral, fecha aspas. E aí ele fala sobre a questão de que não havia um contrato de financiamento formalizado com a Caixa Econômica Federal. O próprio banco teria alertado que a ordem de início só poderia acontecer após a assinatura deste contrato, mas mesmo assim houve a liberação para a obra. Quais pontos o prefeito Feller comenta a respeito dessa situação do asfaltamento da estrada em direção a Santa Cristina do Pinhal? Bom, deixa eu te dizer que não fui eu que dei o início da obra, a autorização de início da obra, foi a prefeita Eliane. Mas deixa eu deixar muito claro aqui, se fosse eu, teria feito exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu conheço esse processo de cabo a rabo, de fio a pavio. Nós buscamos a fazer essa estrada como prioridade nossa. E nós trabalhamos, nós adequamos toda a necessidade da contabilidade, a adequação financeira e levamos para a Caixa. A Caixa fez uma avaliação e deu ok, tá tudo certo. Todos os nossos relatórios, todas as informações que nós fornecemos foram compilados pela Caixa, analisados pela Caixa, e a Caixa disse que estava certo. Nós encaminhamos o pedido de autorização legislativa para a Câmara de Vereadores. Foi aprovado. Nós encaminhamos, pedimos o recurso do Avançar Brasil no governo federal, fomos selecionados previamente na primeira vez e logo em seguida vem a segunda avaliação, fomos também aprovados. Foi publicado no Diário Oficial da União, gente, foi publicado no Diário Oficial da União a nossa autorização para contratar. Mas a Caixa mandou para Brasília, a Caixa Federal mandou para Brasília a avaliação dela dizendo que estava tudo certo. Bom, aí que vem uma coisa que me causa muita estranheza. Houve uma interferência política lá, porque na verdade dizem a boca pequena por aí que não era efetivamente interesse da estrada Santa Cristina. E vou dizer mais. Teve uma pessoa do grupo dele que disse: Feller, deixa de ser bobo, fazer a estrada Santa Cristina, se com esse dinheiro tu pode tapar as ruas de Parobé de asfalto. Pois então, esse tinha sido a expressão do pensamento dele do grupo, que hoje está dizendo que nós fizemos estelionato. Não, nós fizemos com vontade de realizar e queremos realizar. Bom, aí o que acontece? Aí, por interferência, creio, política, o advogado da Caixa Federal de Novo Hamburgo disse que tinha sérias dúvidas por causa do período eleitoral, que ele não sabia se podia contratar ou não podia contratar. E o recurso está lá, esperando. O recurso está lá. Tinha 10 bilhões para ser acessado. E aí, o que acontece? Ele começou a dizer que não sabia, mas ele não perguntou para a AGU, ele não perguntou para o Tribunal de Contas, ficou se fazendo, né, como se diz na linguagem popular, ficou se fazendo. O que aconteceu? Nós ingressamos, a Eliane, como prefeita,
ingressou com um mandado de segurança, uma ação cautelar na Justiça Federal em Brasília. E o juiz mandou fazer: contrate imediatamente. Mandou a Caixa fazer a contratação imediata. Está lá a decisão judicial. E aí o que acontece? Só que neste meio tempo vem toda essa confusão de pandemia, recursos para cá, recursos para lá, esvaiu-se o recurso. Este é o único problema, porque o orçamento da União nesse aspecto foi consumido por outras finalidades que não esta. Então, eu vou dizer, se tiver algum prejuízo nessa obra, eu sou favorável a acionar a Caixa Econômica Federal. Eu sou favorável a acionar a Caixa Econômica Federal, porque fizeram um corpo mole. Depois, nós ficamos 1 ano tratando disso. Foi publicado no Diário Oficial da União. Foi publicado porque eles deram um aval. O recurso foi disponibilizado, daqui a pouco não pode mais, porque eles inventaram uma historinha de que tinha havido um período de eleição, que daí não pode, porque esse é um período excepcional, que não pode fazer uma legislação para cada período de excepcionalidade. Então, nós queremos dizer o seguinte: não houve estelionato nenhum, houve efetivamente a vontade de realizar. E vou dizer, nós estamos trabalhando ainda para que essa obra se realize. E nós vamos trabalhar com afinco para que isso aconteça, podem ter certeza. Prefeito Feller, só uma questão. O prefeito comentou sobre interferência política que poderia ter ocorrido e que depois fez a Caixa, enfim, causar alguma lentidão no processo de assinatura do contrato. Como se deu essa interferência política? E eu recebo também informações de membros do atual governo. Ontem eu recebi algumas informações que teria ocorrido alguma videoconferência entre vereadores e membros da Caixa, enfim, que teria esclarecido essa questão da interferência política, ou que não teria ocorrido. Não, mas é que é muito simples. Em que ponto se deu essa interferência, prefeito? Vinícius, é muito simples. É muito simples, é muito elementar. Tinha um vereador que toda a sessão dizia: não tem contrato. Eu fui lá na Caixa verificar. Eu fui lá e eu tenho informação lá de dentro. Foi tudo isso. Eu não quero aqui fazer essa coisa. Todo mundo sabe quem é. E teve uma reunião do próprio prefeito Caixa. Teve. Depois, antes de assumir. Então, são essas coisas que acontecem que a gente não pode deixar que aconteça, porque ela fica muito oculta. Mas, na verdade, isso aconteceu. Ainda para a gente encaminhar aí, já estou com o meu tempo já quase esgotado, mas eu ainda tenho mais algumas questões. Ontem foram citadas outras obras em Parobé. Algumas obras, por exemplo, como a UPA da Integração, a Escola da Colina do Leão, a Escola Infantil do Bairro Emancipação, cujos valores foram pagos, mas a execução ainda não chegou. Foram pagos partes dos valores, né? Mas a execução ainda não chegou naqueles valores pagos. Algum comentário em relação a isso, prefeito? Bom, eu tenho que te dizer que eu posso comentar sobre a UPA, mas eu não quero entrar nessa, toda aquela voltar lá para trás, a necessidade, o recurso, que quando o Moacir, como prefeito, assumiu, e depois nós tínhamos que repor um recurso que tinha sido destinado para aquela obra, mas não foi usada para aquela finalidade. Então, tinha que devolver todo o recurso que o governo federal tinha repassado, numa única vez corrigido, ou ir fazendo gradativamente a obra. Obviamente, por óbvio, se a obra está parada há 2 anos, ou 3, foi 2014, se não me engano, ou 2015, obviamente que isso vai tendo aumento de custo. Então, ali nós fomos fazendo, ela está praticamente pronta, a UPA, mas a UPA teve momentos que, assim, tivemos muitos pleitos para que nós pudéssemos continuar, porque, na verdade, o governo federal, quando assumiu, o atual governo federal,
tinha inclusive a pretensão de rescindir todos esses contratos. E nós lutamos muito para que permanecesse, porque seria ruim econômico e financeiramente para nós, seria ruim para o município não ter esse aparelho social, e também, enfim, nós queríamos que acontecesse, porque ali é uma localidade que merece isso. E aí, da Colina do Leão é um problema muito sério, inclusive tem uma auditoria do Tribunal de Contas, não era necessário que eles fizessem essa auditoria, tem uma do Tribunal de Contas informando, também é uma obra que é muito complexa, teve diversos problemas desde o início, antes de nós, e aí vai se reconstruindo, tem problemas. Então, consequentemente, cada reparo que tu vai fazer, tu sabe que a reforma às vezes sai muito mais cara do que a construção. Bom, e a outra obra da escola em EMEI, da emancipação, eu não vou responder, porque essa obra nós não tivemos nenhuma participação, não fizemos nenhum pagamento. Essa obra é de um governo ainda anterior ao nosso, então eu não vou responder, vou deixar isso para que quem tenha competência para fazê-lo responder. Eu não vou responder sobre este assunto, não vou, porque eu não tenho o devido conhecimento. Sei como é que está, mas eu não quero interferir. Tu tem mais alguma pergunta, Vinícius? Por favor, prefeito, pode prosseguir. Eu tenho mais 4 minutos para a gente conseguir fazer o encaminhamento aí, prefeito. Então, eu vou te dizer, o que eu achei tão estranho isso. Por exemplo, a auditoria. Não é proibido fazer auditoria. Claro que prefeito não. Feller, eu só vou pedir para o prefeito se posicionar, porque está dando vários cortes na ligação. Pois não. Melhorou, assim tá melhorou. Assim? Melhorou. Tá bom. Deixa eu te dizer, eu tenho uma questão assim que eu tenho que colocar. Auditoria, eu não sou contra a auditoria. Auditoria é importante, é salutar. Mas a auditoria tem o Tribunal de Contas que faz, o próprio o controle interno faz a auditoria, porque a auditoria que o controle interno faz, ele encaminha para o Tribunal de Contas. A própria Receita e a Contabilidade fazem uma espécie de auditoria diariamente, e encaminham isso para o Tribunal. Eu vi assim que depois tem um custo essa auditoria. Tem um custo, eu não sei qual é. Não olhei no portal da transparência. Mas eu não sei se era tão importante, se não podia, porque o próprio prefeito disse que eles fizeram isso com informações do controle interno. Então são essas coisas que às vezes a gente fica se perguntando. Por exemplo, não falaram, a auditoria não falou, por exemplo, o que fazer, qual é o destino do lixo que está lá no Festejando Parobé. Não falaram. Não disseram que aquilo vai custar 300 mil para remover o lixo de lá. E não disseram que tem uma multa ambiental severa para aquilo. Sabem, igualmente não falaram lá do lixo que foi colocado lá na Vila Mariana. E também tem uma multa ambiental e tem uma necessidade de ser removido. Então são coisas que foram dirigidas muito para um lado e o outro lado ficou sem ser informado, ser auditado. Foi en passant com um objetivo exclusivo direcionado para algum lugar. Então é muito ruim isso. Nesse momento que nós estamos vivendo, meu caro Vinícius, de pandemia, é um momento de reflexão, viu? Reflexão, porque o mundo nunca mais será o mesmo mundo. O mundo vai ser diferente. Esse ódio no coração, esse momento das redes sociais, das pessoas se esconderem atrás dos fake news e tal, vai passar. Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser leais, nós temos que ser mais solidários cada vez mais do que nunca.
Então, nós temos que refletir o que nós queremos. Queremos efetivamente o bem do nosso município, certo? Então, vamos trabalhar todos juntos, em vez de ficar atirando pedra um no outro. Não acho legal isso, acho que não é bom, mas de qualquer forma, nós estamos aí também, enquanto isso, para dar todo esclarecimento, fazer toda a nossa defesa, sem nenhum receio, nenhum. E agradeço a ti, Vinícius, pela oportunidade, agradeço à Rádio Taquara, evidentemente, e aos teus ouvintes pela tolerância, e nós estamos aqui, transmitindo aquilo que nós efetivamente conhecemos, sabemos e temos para informar. Perfeito. Obrigado, prefeito Fehler, pela participação e sempre à disposição, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Tchau. Conversamos então com o ex-prefeito de Parobé, Ayrton Fehler, falando a respeito da auditoria que foi feita na Prefeitura de Parobé e que anteriormente nós conversamos com o prefeito Diego Picocha. 11h17, meu amigo José Ferreira. Estamos mais do que atrasados, né? Vamos para colocar o intervalo em dia. Em seguidinha eu volto para o encerramento.